Vasco bate o pé em negociação. CSKA quer João Vitor e jogador fora da lista de Felipe Loureiro. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Mas antes eu peço na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. Quero desejar um salve para você, um excelente final de semana e, é claro, na expectativa de um resultado, uma vitória fora de casa contra a equipe do Cuiabá. Quero saber o seu palpite, a sua expectativa, torcedor, para esse último jogo, né, da temporada, 38ª rodada do Brasileirão. O Vasco que já embarcou para Cuiabá e também hoje se concentra, estará concentrado, portanto, no Hotel Gran Odara. Vamos, antes de trazer aqui a lista completa dos relacionados, mais uma vez, Emerson Rodrigues, jogador colombiano, fica de fora da lista do técnico Felipe Loureiro. Emerson Rodrigues mais uma vez de fora, Jean Davi e Vitor Luiz retornam à lista dos relacionados, onde o Felipe conta com Paulo Ricardo, que é o lateral direito, e Paulinho. Portanto, nós vamos trazer essa informação agora nessa lista de relacionados do Vasco. Alex Teixeira, Bruno Lopes, Coutinho, Maximiliano Domingues, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, o goleiro Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulinho, Paulo Ricardo, que é o lateral direito, Paê, Puma, Rodrigues, Rayan, Esforza, Souza, Verrete e Vitor Luiz. Essa é a lista dos jogadores relacionados que viajaram para Cuiabá e, mais uma vez, confirmando aqui a informação: local de recepção da torcida, local de concentração dos jogadores do Vasco é o Hotel Gran Odara. Portanto, o Vasco já se prepara, realizou os últimos treinos para essa partida, onde temos a novidade, né, diferente do time que jogou na vitória contra o Atlético Mineiro, é o Leandrinho ou o Vitor Luiz na lateral esquerda. Eu quero saber de você, torcedor Cruz Maltino. No lugar do Felipe, quem você escalaria na lateral esquerda? Vitor Luiz ou o Leandrinho, jovem da base? E na lateral direita, o técnico certamente vai utilizar o Puma Rodrigues. Lembrando que o Lucas Piton e o PH são desfalques nessa partida por conta do terceiro cartão amarelo e acabam sendo suspenso, cumprindo suspensão nesse último jogo. Portanto, o Felipe Loureiro deve ter a sua provável escalação com Léo Jardim, na lateral direita Puma Rodrigues, na lateral esquerda Leandrinho ou Vitor Luiz, a dupla de zaga Léo e João Vitor, o meio de campo, né, com os volantes Jair, Hugo Moura e o Matheus Carvalho, meio de campo com o Felipe Coutinho e o ataque Verrete e Alex Teixeira. Portanto, essas opções nesta provável escalação do Gigante contra a equipe do Cuiabá, que tem o goleiro Walter, tem o Alan também, que é o zagueiro Alan Impereu, são desfalques nessa partida de amanhã no Cuiabá. Bom, amanhã no vídeo eu vou trazer mais informações, tudo do jogo, né, o nosso pré-jogo. Vamos ter a cobertura completa dessa partida, 4 horas da tarde contra o Cuiabá. Teremos a transmissão completa da partida. Vamos trazer mais detalhes, mais informações e novidades, né, na pré-hora do nosso jogo, como também arbitragem, escalação das duas equipes, como mesmo já rebaixado Cuiabá, como é que o Vasco pode esperar o Cuiabá nessa partida. Um Cuiabá que deu muito espaço, tá, para o Fluminense no último jogo. Se o Fluminense soubesse ter um pouco mais de capricho no primeiro tempo, o Fluminense poderia ter ganhado a partida com um placar elástico. Cuiabá foi muito espaçado, é um time que vem, obviamente, desfalcado. O Vasco vai saber aproveitar esses detalhes. Bom, vamos agora entrar no assunto mercado da bola,
porque o Vasco encaminha a venda de Manuel Capasso junto ao Olímpia. O staff do zagueiro informou que o clube paraguaio irá exercer a cláusula de compra do zagueiro. Os valores giram em torno de 1,5 milhão de dólares. Na cotação atual, 9 milhões em reais. Então, próximo aí de fechar negócio, mais uma venda e também mais dinheiro entrando nos cofres Cruz Maltino. Agora, depois que saiu essa informação que agitou esse dia sobre o CSKA Moscou, que quer João Vitor, o zagueiro do Vasco. João Vitor desperta interesse de clube russo, mas valores não agradam o Vasco. O CSKA sinaliza o valor abaixo desejado pela diretoria. Informação que veio dos amigos Bruno Murito, na tarde de hoje, é que o primeiro interesse dos russos girava em torno de 4,5 milhões de euros, cerca de 29 milhões em reais. O Vasco só aceitaria negociar a partir de 6 milhões de euros, ou seja, 38,6 milhões, ou algo próximo a esse valor, com o acréscimo do bônus de 2 milhões de euros que o clube ainda tem que pagar ao Benfica. O Vasco, que dentro das metas batidas pelo zagueiro João Vitor, a compra do jogador pode acabar se tornando aí uma compra de 50 milhões. O Vasco tem que pagar 1 milhão de euros já por conta da permanência na Série A de 2024 para 2025, quase mais aí de 6 milhões de reais, e também permanecendo na Série A 2025 para 2026, o Vasco vai ter que pagar mais 1 milhão de euros para o Benfica por conta da cláusula contratual pelo jogador. O Vasco entende que precisa recuperar pelo menos o valor que pagou pelo zagueiro João Vitor. Então é uma situação bastante complicada, né? A gente sabe que toda essa costura, toda essa negociação foi costurada, foi ali detalhada pelo antigo diretor executivo de futebol lá em janeiro, o Alexandre Matos, que fez a negociação do Benfica junto ao Vasco pelo zagueiro João Vitor. É claro, já falei isso em outros vídeos. João Vitor hoje ele é titular nesse time, é um zagueiro importante, é bom, mas muito caro, né? Foi a maior contratação do Vasco, né, nesses últimos anos, na realidade, né? Ele chegou em janeiro, enfim, e acaba sendo um valor extremo, né, dentro daquilo que o Vasco poderia trazer naquela ocasião. Bom, vamos agora falar também, já que a gente está falando bastante sobre o mercado da bola, sobre negociação no modo geral, quero trazer mais uma vez essa informação para o torcedor que acompanhou o nosso vídeo pela manhã e agora no nosso vídeo da tarde, é que o Vasco bate o pé por negociação. Eu estou falando sobre o Matheus Carvalho. O Matheus Carvalho tem potencial de venda, será de fato aí, até parabenizar o scout, parabenizar algo que a gente criticou bastante, mas em comparação a outros diretores, o Paulo Brax, nessa questão, nessa negociação pelo Matheus Carvalho, fez um bom trabalho junto aos scouts do Vasco, porque na ocasião o Vasco comprou o jogador por 2 milhões junto ao Náutico. Pelo que eu me lembro, o Vasco pagou em 3 ou 4 vezes esse valor pelo Matheus Carvalho, e agora o Vasco não vai negociar ele por menos de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões por um volante, né? Então, claro que o Matheus Carvalho pode, com a tendência a ele se valorizar mais. No último vídeo eu trouxe aqui alguns números de jogador. Ele tem um recorde de jogador brasileiro em desarmes, é um dos principais jogadores atuando no futebol brasileiro em relação a desarme, roubada de bola, ajuda muito esse meio de campo do Vasco, e tem interesse dos times da MLS e também interesse em times da Europa. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado você que acompanha até o final desse vídeo. Lembrando, não é inscrito, inscreva-se. É isso aí, rapaziada. O Vasco vai precisar se reforçar com o zagueiro na próxima temporada, né? Já que o Vasco provavelmente terá a saída do zagueiro Léo decretada, né, no final da temporada. O Vasco já recebeu sondagens
pelo jogador, né? O Bahia é o principal interessado na contratação do zagueiro Léo do Vasco. O Vasco já liberou o zagueiro Rojas, né, para o River Plate. O Vasco não exerceu a opção de compra do zagueiro. E agora surge aí a possibilidade do zagueiro João Vitor ser negociado. Os valores ainda não agradaram a equipe vascaína, né? O presidente Pedrinho não gostou da negociação, dos valores que foram ofertados. Ele pretende pelo menos receber o valor que foi pago ao Benfica na época que teve a contratação do jogador, e também até incluir aí o valor de 2 milhões de euros que tem que ser pago ao Vasco por sua permanência na primeira divisão. Então deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, qual zagueiro o Vasco deve buscar no mercado para poder substituir esses que estão saindo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações.